Olá! Então, hoje vamos realizar um debate sobre contemporâneo na área da linguística, né? Então, vamos ver os parâmetros, né, linguísticos nos sinais de Libras. Então, eu vou iniciar o meu resumo e vamos lá. Então, a língua de sinais é utilizada pelos surdos, era vista como uma linguagem de surdos e mudos antigamente. Os gestos dos surdos, a linguagem de sinais, entre outras denominações equivocadas, apesar de esforços de desconstruir essa nomenclatura, comprovar que a língua de sinais expressa vários níveis linguísticos, conceitual e a oficialização da língua de sinais no Brasil teve como reconhecimento sociolinguístico em 1960, com estudos de Willis Stock, que pesquisou elementos linguísticos focados nas linguagens orais, conhecidos como parâmetros linguísticos. Reconhecimento da língua de sinais não ocorreu no Brasil, mas em vários países do mundo. Inicia nos Estados Unidos, com a língua de sinais americana, ASL, uma vez que os estudos realizados em Stock são como base da língua. Embora ele seja na Escócia, língua de sinais foi oficializada, a Libras, em 2002 no Brasil. Após longos 6 anos de trâmite no Congresso Nacional no Senado, tiveram a publicação na Lei número 10.436, o processo rico de autoafirmação na Constituição, o movimento de surdos. 3 anos após a oficialização de Libras, foi sancionado um decreto federal número 5.626 de 2005, que regulamenta a lei de Libras, oficializando a Libras no Brasil. É bastante recente, assim há um longo caminho percorrido por todas as barreiras da comunidade sejam derrubadas. Sejam derrubadas. A nomenclatura de Libras. Há diferentes formas pesquisadores e professores e a mídia utilizaram nomenclaturas em sinais de Libras. Primeiramente, é preciso compreender que a língua de sinais é uma língua com recursos e mecanismos capazes de expressar conceitos concretos ou abstratos, complexos ou simples. Assim como qualquer idioma, a linguagem é heterogênea, multifacetada, pertence tanto ao domínio individual quanto ao domínio social. Ela é processo morfológico incorporado à localização. Temos os verbos diferenciacionais e sinais locativos. Incorpora a localização que se refere aos verbos direcionais, constitui mover-se as mãos, o movimento das mãos, ou ponto de espaço, sinalização para outro ponto. Pode variar a localização de determinado sujeito ou objeto. É uma grande variação, depende do contexto. A capacidade que os homens têm de produzir sinais simbólicos, a linguagem é algo individual, amplo e multifacetado, a qual é possível identificar, entre outros aspectos, códigos linguísticos que não dependem que o indivíduo interage entre si. A língua é um produto social da faculdade das linguagem e o conjunto de convenções necessárias estabelecidas e adotadas por um grupo social. Existem 3 principais parâmetros que regem a construção dos signos linguísticos. A língua de sinais, a saber, configurações da mão, forma, desenho que pode tomar a realização dos sinais, um exemplo. Então, exemplo que eu peguei ali foi do queijo, que é esse movimento aqui, queijo. A posição, se eu mudar a posição dele aqui, ele muda para outro educado, aqui. Então, mudando a posição da mão, se eu fizer isso aqui, ele vai dar outro trabalhar. Então, dependendo, percebe que CM permanece igual, o L. Os sinais, o que muda é o lugar do corpo. Então, quando você está com a posição aqui,
é o queijo. Mas se eu mudar a posição da mão, ela vai dar outro sentido. CM é como a forma que a mão assume. Então, ela pode. Configuração da mão pode mudar o sentido da palavra. A configuração de mãos estabelece, especifica cada uma quais são elas em si, havendo configurações na atualidade. Então, na atualidade, nós temos 111 configurações. Então, ou seja, posições específicas das mãos são utilizadas para representar letras. A CM permanece igual em L. Em todos os sinais, o que muda é o lugar do corpo em que sinaliza o que ocorre. Esse lugar, segundo Stock, chamou locação. Então, L é a posição de locação, denominado ponto de articulação. A locação do sinal de queijo, exemplo, o educado é no braço, o trabalhar é neutro, trabalhar, e o último parâmetro descoberto por Stock é o M, né? Que ele aponto que a morfologia estuda o processo de formação, de derivação das palavras, da estrutura interna. Palavras ou sinais das unidades mínimas dos significados chamamos morfemas, os aspectos que se relacionam entre si, como a classificação de variantes e distribuição da forma do sinal de modificação, a incorporação de negação, quantidade, argumentação e intensidade. Apresentamos as seguintes categorias: relacionadas às modificações de sinais, incorporação numeral e incorporação de negação. Localização, verbos direcionais ou sinais locativos, incorporações de intensidade, incorporação do objeto da forma. Então, ali vou dar um exemplo do telefone. Telefone, telefonar, desculpar e amigo. Então, a posição da mão modifica. A incorporação do numeral é preciso destacar os números cardinais e ordinais que expressam quantidade. Então, os números modificam a posição. Então, eu posso dar um exemplo, seria o número 1. Este é o número 1. Se eu mudar a posição número, ele vai ter outro significado. O processo de incorporação tem relação direta com tempo, hora, duração e tempo, semana, mês e frequência. O dinheiro e a ordem há uma mudança CM desses sinais, substituindo números, os processos numerais. Processos morfológicos com impressão e localização dos verbos direcionais, sinais locativos que incorporam a localização no que se refere. Então, vou falar um pouco sobre a construção sintática de livros. A língua de sinais, o corpo, a expressão são sintomas, sintonia com as mãos, enquanto as sinalizam. Para os surdos, que têm visão como principal canal de aprendizagem e comunicação, as expressões corporais são fundamentais. Então, um exemplo que ali dava é a do bebê, né? Que era a configuração, né? Que mudava a posição, né? Bebê, daí quando muda de posição o bebê e o bebezão, né? Ele muda a posição, né? E a posição do rosto também muda. A utilização da entonação de voz por acolher compreende que se interroga, exclama ou afirma algo. Como a Libras não se utiliza a voz na comunicação, as expressões faciais equivalem à entonação. Uma das formas bastante comum na sinalização de frases em Libras é o uso da topicalização, ou significa trazer parte importante do enunciado na sentença. Então, ela pode modificar, né? São frases curtas, né? E você pode criar a entonação. Então, obrigado. Até a próxima.